Olá! Esse é o nosso vídeo de devocional. Prepara a sua Bíblia, o seu caderno para fazermos esse estudo maravilhoso, né? Crescermos no conhecimento da palavra de Deus. Não se esqueça de orar, né, na devocional. Não se esqueça de procurar um ambiente tranquilo para o seu estudo. O meu objetivo é nós estudarmos juntos a palavra de Deus, né? Dessa vez você não vai estar sozinho, você vai ter companhia para estudar, ok? Então eu te peço, curte esse vídeo, compartilha e se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para ser notificado sempre que tiver um novo vídeo. Então, vamos para o estudo! Olá! Essa é a nossa devocional de número 30. Vamos iniciar hoje o capítulo 7 de Romanos. Vamos ler do 1 ao 6. Vamos à leitura? Porventura, ignorai, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de modo que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera, e se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que justifiquemos para Deus, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caduquice da letra. Bom, essa é a leitura de hoje. E eu fiquei muito maravilhada com esse estudo, porque aqui tá falando de casamento, os deveres, né, legais, né, a ligação de uma mulher casada a um homem. E quando ela estaria ali livre daquele compromisso de casamento, né, diante da lei. E é muito legal, porque às vezes a gente só olha isso no aspecto de casamento. Mas vamos lembrar que Paulo está escrevendo uma carta aos Romanos, que ele está falando do evangelho que ele prega, que ele está falando diversos assuntos que a gente viu, condenação do homem, justificação, santificação, né? Nós concluímos ali o capítulo 6. Ele continua falando, né? Explicando isso. Mas onde é que entra essa história de casamento, né? Então é muito interessante nós vermos isso. Paulo usando uma analogia de um casamento para explicar o nosso compromisso com a lei, né? E com o pecado, vamos dizer assim, né? Então, vamos entender o que Paulo quis dizer com essa analogia, né? O cristão morreu para a lei e, portanto, não está mais debaixo da lei. E para explicar isso, ele usa a analogia do casamento. Capítulo 1. Porventura ignorais, irmãos, porque falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? O que Paulo está dizendo aqui? Bom, primeiro ele está sendo bem direcionado ao judeu, né? Aos judeus ali da igreja de Roma. E havia muitos judeus ali na igreja de Roma, né? Então ele está antecipando aquelas objeções que podem ter, né? Com relação à lei, né? Que é sempre levantada. Quando você vê que ele fala assim, ó, porventura ignoreis, é a mesma coisa de dizer, vocês não sabem, porque eu tô falando com quem conhece a lei, né? Que a lei tem domínio sobre o homem por toda a sua vida.
Quer dizer, do momento em que nasce ao momento que morre, vocês conhecem a lei. O homem tem ali um compromisso com aquela lei durante toda a sua vida. E quando eu falo lei, gente, estou falando dos 10 mandamentos, né? Seus princípios morais. Toda a sua vida, né? Então, vocês não sabem, porventura, que o homem está debaixo da lei a vida inteira? Então, Paulo já começa falando, né, a quem conhece a lei. Então ele diz que desde o dia que nascemos até o dia que morremos temos o domínio da lei. A escravidão da lei dura toda uma vida, né? Ali desses princípios morais dos 10 mandamentos. É isso que Deus quer que nós o demos, né? O oferecemos todos os dias. Aquele princípio de vida vale para todos os dias de vida, né? E como somos incapazes de cumprir aquilo, sofremos a ira de Deus. Então, é isso que Paulo está dizendo. Aí agora ele vai usar essa analogia para aprofundar, né, isso. Aí o verso 2. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido. Ok. Enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Então, ela quer dizer assim, quando falece, para nós também, né, na ligação civil aqui de casamento, nós vemos que a única forma daquela mulher estar desobrigada, né, de maneira natural daquele casamento é o fato daquele marido ter falecido, né? Quando ele falece, a mulher, ela no estado de viúva, ela tá desobrigada com aquele casamento, né? Isso é um conhecimento comum para nós, não é difícil de entender. E aí ele fala no verso 3. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se a outro homem. Então, constitui adultério se ela se ligar a outro homem, né, quando o marido ainda está vivo, né? Isso aqui Paulo está explicando. Isso é claro, é óbvio, é simples de entender, correto? Correto, né? Tipo assim, vocês estão me acompanhando? Estão acompanhando. Porém, se o marido morrer, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair núpcias. Então, nesse caso, novamente, né, Paulo está reforçando que ela é adúltera se unir a outro quando ele é vivo. Porém, se ele estiver morto, ela não é adúltera. Então, o que Paulo quer dizer com isso? Que tem essa ligação. E essa ligação, ela envolve... Eu vou ler o verso 4 aqui, que eu acho que fica melhor para concluir. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo para pertencertes a outro. Aliás, eu vou ficar só até o 3. Nessa história, nessa analogia, nós temos 3 pessoas. A mulher, o marido e um outro homem. E nessa analogia, quem é a mulher? Acredito que vocês já saibam. A mulher somos nós, né? Quem é o marido? O marido é a lei. E quem é o outro homem? O outro homem é Cristo e a sua graça. Então, não tem como ainda, né, a lei viva, e ela ainda vive, né, todos estão debaixo da lei, nós nos ligarmos a Cristo. Então, nós temos um problema. E aqui, na analogia do casamento, Paulo diz que precisa morrer, né, o marido para que a esposa esteja livre. E como foi que Deus resolveu isso? Deus não matou a lei, Deus não matou o marido, Deus matou a mulher. Nós é quem morremos para ficarmos livres para a união com Cristo. Não tem como nos unirmos com Cristo se ainda estivermos ligados na lei. E o único meio disso acontecer é por meio de morte. Nós precisamos morrer para a lei. O verso 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo. Então, na nossa união com Cristo,
Morremos, somos crucificados com ele, vamos à sepultura com ele e com ele ressuscitamos para uma nova vida, livre dos compromissos com a lei. Nos compromissos que eu digo assim, deste julgo de condenação da lei, né? Por isso que ele fala relativamente, morrestes relativamente para a lei. Por quê? A lei expressa a vontade de como devemos viver. Isso mudou? Não, isso não mudou. Mas a lei não tem mais poder de nos condenar. Por quê? Porque por meio da morte de Cristo nós nos libertamos do domínio da lei. Relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencertes a outro. Pronto, morremos. O nosso relacionamento com, nosso dever de relacionamento com a lei, né, dessa ligação, ela foi rompida, né? E lembrando, relativamente, porque nós ainda, né, a lei agora para nós é santificação e não é para condenação, que era somente o que ela fazia. E por meio do corpo de Cristo, para pertencertes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, vou dar um exemplo assim. O primeiro marido, que é a lei, é aquele marido exigente, super exigente. Aquele marido que gosta da camisa passada perfeitamente, de vínculo nas calças, gosta de tudo engomado, que gosta daquela cama feita de forma militar, de tão certinha, que gosta da comida na hora certa, na temperatura certa, com o tempero exato como ele gosta, que gosta da casa com aquele aroma, com aquele perfume, que gosta de todos os filhos limpinhos quando ele chegar do trabalho, que a mulher sempre esteja linda, perfumada e cheirosa, e que tudo esteja no seu devido lugar. E aí o que acontece? Como é que é essa esposa? É desastrada, é distraída, ela quebra as coisas, ela é belerda, ela não consegue fazer as coisas no ritmo necessário para que tudo esteja do jeito que o marido quer. E como esse marido reage a essa esposa desastrada, desengonçada que ele tem? Ele a culpa, ele aponta o dedo, ele é cruel para criticá-la, ele não ajuda ela com nada, ele só condena os erros dela. Só que essa mulher começa a se interessar por outro homem. Essa mulher começa a se interessar por esse outro homem, que ele é tão exigente quanto esse marido. Porém, ele ajuda ela. Quando ela erra, ele perdoa ela. E aquilo que ela ainda não sabe fazer bem, ele ajuda ela a melhorar a forma de fazer para que faça bem. Essa é a analogia. E o único jeito de se livrar desse marido, que só a condena, né, não é dando veneno para esse marido morrer. Na verdade, é morrendo para nascer e começar uma nova vida com esse outro homem. Esse homem tão exigente quanto, mais exigente, mas tão bondoso, tão generoso, tão compreensivo, que ajuda, que ensina, que leva aquela mulher a ser uma mulher melhor, sabe? A cada dia, sabe? Ele tá ali junto com ela, caminhando com ela, sabe? Ai, esse homem é apaixonante. Então, esse é Cristo, né? Esse é Cristo. Não é que Cristo não tem as exigências da lei. Acontece que Cristo é misericordioso, é bondoso, né? Cristo perdoa. Cristo é muito mais... não, ele é benevolente, coisa que a lei não é. A lei tá ali só para apontar os erros, né? Então, essa união com Cristo se dá mediante a morte, né? Então, isso nos torna livre da condenação da lei. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, que é essa condição em que a lei realça o pecado, é que ela só nos condena, traz a evidência. Poxa, ele é tão perfeitinho, ele é tão certinho, né? E já eu sou tão desengonçado, então
a lei, ela realça o pecado, né? Operava em nossos membros. Lembra que os membros é todo o meu ser, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, a fim de frutificarem para a morte. E é esse relacionamento ruim, esse relacionamento só de culpa, opressor, né? Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. Morreu, tá lá. Aquele marido não tem mais aquela esposa, ela morreu para ele, né? Lembra quando nós morremos para o pecado? Aqui nós morremos também para a lei, para a sua condenação, né? Por quê? Porque estamos unidos em Cristo por meio da morte dele, né? Por isso nós cantamos, já estou crucificado, agora não vivo mais eu, porque é uma nova vida, é Cristo vivendo em nós, né? De modo que servimos em novidade de espírito. É no Espírito Santo que vivemos agora, né? É uma nova pessoa que nós somos. E não na caduquice da letra. Que ela nos envelhece, ela nos corrompe, ela nos leva a um destino que é morte. Mas a união com Cristo, por outro lado, né? Essa novidade, essa nova vida, né? Essa ressurreição em Cristo, isso quer dizer o quê? Né? Que agora nós não vamos mais viver ligados a essa caduquice, né? Aí nós temos aqui também alguns pontos para nós refletirmos, né? Que nós devemos sempre estar reconhecendo, né, quem nós éramos, o casamento ruim que nós tínhamos com a lei, esse casamento que só nos condenava. E agora nós vivemos uma realidade diferente, que é essa união maravilhosa com Cristo, na qual não foi a lei que morreu, né? Nós morremos para a lei. Os valores da lei nos são agora como referência de forma de santificação de vida, não mais para condenação. O nosso novo marido é muito mais exigente do que a lei, porém ele está conosco, ele nos ajuda, ele caminha junto conosco. Aquilo que nós somos completamente estovada para fazer, ele vai lá e faz junto com a gente, ele ensina a gente, ele mostra a gente. Quando o arroz queima, né, ele vai lá e fala, não, você tem que fazer um arroz excelente, mas vamos fazer junto, né, eu tô aqui com você, eu vou te ajudar, eu vou te ensinar, né, então é uma relação benevolente, graciosa, você fica, meu Deus, que homem maravilhoso, que marido maravilhoso, eu não mereço esse marido, né, quando o outro te culpava e te condenava, você fala, porque realmente, meu Deus, eu não faço nada certo. Agora não, você vê assim, meu Deus, que paciência, que amor, que longanimidade, que maravilha. E você enxerga toda a graça, né, que é aquele marido na sua vida. Isso é Cristo. Essa é a nossa união com Ele. Essa é a nova vida que Ele nos oferece, sabe? É isso que Ele traz para nós, né? Ele exige muito de nós, né? Que nós elevemos os nossos valores morais à forma do seu evangelho. E isso para pecadores é desafiador, mas a gente não está sozinho para passar por essa transformação. Ele começou tudo apagando o passado, nos dando uma nova vida e escrevendo isso conosco. Então, apresente frutos de santificação, sabe? Mostra para esse marido que você o ama de todo o coração, que sabe que não merecia estar unida com ele, mas foi ele quem quis morrer e se unir, né, para que possamos, né, não estar mais ligada ao outro relacionamento com a lei, mas estar com ele. Então, entenda a graça maravilhosa que é a união com Cristo Jesus. E que novidade de vida que nós devemos apresentar para ele, senão a santificação. Porque um marido maravilhoso como esse cordeiro santo, tão amável, tão querido, é isso.
que você precisa entender. Você já não pertence mais à lei, mas à graça, unido com Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos esta manhã, porque morremos para a lei, Senhor. Morremos para ela, que nos acusava, que nos diminuía, Senhor, que nos humilhava, que nos levava à condenação. E nós merecíamos isso, porque não fazíamos nada direito, não atendíamos nenhuma de suas exigências, Pai. Mas nessa nova união com Cristo, a qual nós morremos com Ele, mas com Ele ressuscitamos para a nova vida. Temos Ele, um marido exigente, mas é um marido tão amoroso, que está junto conosco, nos tornando pessoas melhores, na pessoa dEle, moldando o nosso coração ao Evangelho dEle. Muito obrigada, Senhor, por nos chamar para essa relação tão maravilhosa, envolvidas de graça, de amor e de bondade, a qual não merecemos, mas somos gratos. Em nome de Jesus. Amém.